que, escatologicamente, só para vocês entenderem, a Bíblia nos mostra do Antigo e do Novo Testamento 1845 profecias. Dessas 1845 profecias, 99% dela, para você entender de uma forma simples, fala a respeito da segunda vinda de Jesus. Para vocês terem uma ideia, só no nascimento de Jesus se cumpriram mais de 400 profecias. Só no nascimento de Jesus. Eita Deus, aleluia. É por isso que em 3 anos e 6 meses Jesus falou mais da sua segunda vinda, mais do céu, mais da promessa da vida eterna do que do inferno. Porque o propósito de Deus é mostrar ao homem que ainda há esperança para aqueles que se arrependem dos seus pecados. Quando Jesus disse nação contra nação, e alguém pode dizer, mas essas guerras que estão acontecendo naquela região não tem a ver com a vida de Jesus. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Não só aquelas, muitas pessoas não sabem, mas se você der um Google depois deste culto, você vai ver que hoje na terra, hoje, o que eu vou dizer aqui, está lá para todo mundo pesquisar. Hoje na terra existe mais de 110 nações guerreando, que a mídia não mostra. Nós só falamos da guerra da Rússia, só da guerra de Israel contra o grupo terrorista do Hamas na Palestina, contra a revolta do Irã, mas a terra está vivendo hoje 110 guerras. Vocês têm noção disso? Quer mais? Depois você vai lá no site da ONU e faz uma pesquisa que você vai ficar assustado. Sabia que hoje na terra 60% da população mundial não tem água potável mais? Você sabia que hoje, eu estou falando hoje, morreu mais de 15 mil crianças de fome só no nosso continente? E mais de 60 mil crianças morrem todos os dias porque não tem um prato de comida para comer. Sabe o que a ONU declarou? Que até 2030, nós estamos em 2024, daqui 6 anos, mais de 500 mil de crianças vão morrer porque não tem um copo de água potável para beber. Você sabia que tem país que um copo de água, uma garrafa de água, custa mais caro do que você comprar um relógio chique, um terno importado para colocar no corpo? Estou falando de realidade. A gente falou muito do Covid-19, mas parece que muita gente já se esqueceu, pastor. Eu estou falando isso porque está transmitindo. Tem muita gente que já se esqueceu do Covid-19. Quantas pessoas morreram no mundo? E alguém vai dizer, mas isso aí aconteceu com a tuberculose, isso aí não, mas a ideia que eu quero transmitir aqui não é só daqueles que partiram, de que morreram por causa de algum tipo de enfermidade. Não, o que eu quero dizer é o que Deus permitiu através da pandemia. E sabe o que Deus permitiu através da pandemia? Mostrar aos crentes o valor da comunhão. Porque o que mais doía na pandemia não era só o Covid-19, as pessoas que estavam entubadas, as pessoas que morreram, perderam sangue. O que mais doía era o filho que tinha vontade de ir na casa do pai, mas tinha medo de abraçar o pai e estar com Covid e matar o próprio pai. Gente que sentia saudade de dar um aperto de mão, de saudar com a paz do céu. Gente que sentia saudade do culto da igreja, porque fechava 15 dias, abria 5, fechava 20 dias, abria 3. Aí quando as pessoas queriam assistir um culto, era por uma live, e as pessoas diziam, que saudade do meu pastor, que saudade da minha tia, que saudade do meu tio, que saudade do meu irmão, que saudade da minha avó, do meu avô, que saudade do meu pai, da minha mãe. Mas o Covid foi embora, a pandemia foi embora, e as pessoas se esqueceram do quanto vale um abraço, do quanto vale uma palavra, do quanto vale um aperto de mão. Dessa maneira, Deus. Glórias a ti, Senhor. Na pandemia eu pregava, pastor Marco, e eu dizia isso, e tinha pastor que ficava bravo comigo, tinha pastor que me ligava e ficava revoltado comigo, e dizia assim, não foi o diabo que mandou a pandemia, foi o próprio Deus. Eita, Jesus. E tinha pastor que ia para a internet dizendo, não, isso é coisa do diabo, para fechar as igrejas. Não. Sem contar as máscaras que nós tínhamos que usar.
E tinha gente que reclamava de usar a máscara e não se dava conta que já usava uma máscara espiritual antes de usar uma máscara física, porque era falso com seu irmão, era falso com a sua própria família. A máscara que Deus permitiu o homem colocar na cara é para mostrar para ele que ele já usava uma pior antes de usar aquela. Eita Deus! Fala mesmo, Senhor. Depois vocês batem no pastor Marcos, foi ele que me convidou. Glória a Deus. E aí, quando alguém diz aqui que nem o pastor Marcos, Jesus está voltando, tem gente que fica boiando. Está voltando por quê? Uma bombinha lá na Rússia? Meu Deus. Um míssil lá na Coreia? E as pessoas acham que o diabo está brincando de ser diabo. É. E que Deus está brincando de ser Deus. Ah, meu Deus. Aí João recebe a revelação lá, e Deus falou para ela: você vai escrever para 7 igrejas. É interessante, porque na visão que ele tem no capítulo 1, ele vai dizer assim, que viu o próprio Cristo ressuscitado. Eu falei aqui na primeira vez que eu preguei, como verdadeiramente ele é. E Jesus vai mostrar para João e mandar ele escrever que ele estava andando no meio dos 7 castiçais, ou dos 7 candeeiros. Ele estava no meio dos 7 castiçais. Depois do capítulo 2 vai dizer: eu que ando no meio dos 7 candeeiros. Os 7 candeeiros. Dá uma olhada para alguém que está falando, os castiçais aqui é as 7 igrejas. É as 7 igrejas. E Jesus estava no meio delas. Jesus estava no meio delas. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado. Eu sei que talvez ele vai ficar meio chateado, mas ele vai entender. Essas 7 igrejas aqui não eram perfeitas. Eu vou falar aqui algumas coisas. Cada uma delas tinha defeito. Cada uma delas recebeu uma exortação. Cada uma delas recebeu um conselho. Mas mesmo sendo igrejas não perfeitas, Jesus estava no meio. Verdade. Aleluia. Dá uma olhada para quem está do lado assim: nenhuma era perfeita, mas Jesus estava no meio. Não é perfeito, mas Jesus está no meio. E tem gente que diz: eu vou sair daquela igreja porque fulano é... Mas não, você não vai encontrar a igreja perfeita não. Jesus está no meio de uma igreja que está buscando a perfeição. É Jesus. Se você sair daqui para dizer: eu vou congregar agora numa outra igreja, porque lá a igreja é perfeita, não vai não, que você vai estragar ela. Meu Deus. Fica aqui. Eita glória. Se for lá, você que vai ser o motivo de estragar ela. Ô Senhor. Aí eu vim aqui, preguei a primeira igreja. E vamos lá, vamos começar. É interessante porque a linguagem que Jesus usa para cada igreja, eu vou explicar isso de uma forma bem simples. Ele começa dizendo: para cada uma delas, conheço as tuas obras. Para a igreja de Éfeso, conheço as tuas obras. Para a igreja de Esmina, conheço as tuas obras. Para a igreja de Pérgamo, conheço as tuas obras. Para a igreja de Tiatira, conheço as tuas obras. Para a igreja de Sardes, conheço as tuas. E vai. Filadélfia, conheço as tuas obras. Igreja de Laodiceia, conheço as tuas obras. Não olha para alguém que está falando: Jesus conhece as tuas obras. Jesus conhece as obras. Jesus conhece as obras. Seja elas boas ou ruins, Jesus conhece as tuas obras. Sabe o que esse texto está nos informando? Que ninguém esconde nada de Deus. Eita Deus. Aleluia. Pode esconder, melhor dizendo, pode esconder do pastor, pode esconder do marido, pode esconder da esposa, pode esconder do filho, pode esconder do patrão, pode esconder de quem você quiser, mas de Deus ninguém consegue esconder nada. Diga: eu conheço as tuas obras. Meu Deus! Aleluia. Jesus disse: escreve aí para todas elas: conheça as tuas obras. E é interessante porque há um diferencial só para uma igreja nesse termo, porque Jesus fala para a igreja de Éfeso: conheça as suas obras. Jesus fala para a igreja de Pérgamo: conheça as tuas obras. Tiatira: conheça as tuas obras.
Igreja de Sardes, conheça as tuas obras. Filadélfia, conheça as tuas obras. Igreja de Laodiceia, conheça as tuas obras. Mas para a igreja aqui, Esmirna, ele não fala só conheça as tuas obras. Ele fala assim: conheça o teu sofrimento. Em algumas versões a Bíblia diz: conheça as tuas tribulações. Para a igreja de Esmirna, Jesus disse: olha, eu conheço as tuas obras, mas eu também conheço o teu sofrimento. Coloca a mão no ombro de quem está do teu lado, me ajuda a pregar aqui assim: Jesus conhece Jesus as tuas conhece. tribulações. Ele conhece o teu sofrimento. Fica tranquila, irmã. Fica tranquilo, irmão. Ele conhece a tua dor. Ele conhece a tua necessidade. Ele conhece a tua tribulação. Ele conhece o teu sofrimento. Ele sabe o que você está passando. Aleluia, Deus. E é interessante isso. Meu Deus. Eu fui estudar sobre, já venho estudando uns 10 anos sobre essas igrejas. E é interessante que a primeira igreja que João escreve, que Jesus quer ter um particular com ela, é a igreja de Éfeso. Eu falei aqui, quando eu preguei sobre ela. Então eu não vou me deter muito aqui. Quem estava no culto vai se lembrar. É interessante porque entre todas as igrejas, a igreja de Éfeso era a igreja mais dedicada à doutrina, ao ensinamento da palavra. A igreja de Éfeso, além de ser a igreja mais dedicada à doutrina, ao ensinamento da palavra, ela era dedicada à disciplina. Só que quando Jesus vai falar com a igreja de Éfeso, ele fala assim: olha, vocês têm doutrina, vocês têm disciplina, mas o que falta para vocês é amor. Meu Deus. Aleluia. Porque doutrina e disciplina sem amor não serve para nada. Olha que coisa. Porque tem gente que gosta de ser doutrinado. É ou não é? Tem gente que gosta de ser rígido. Tem gente que gosta de disciplinar o outro. Mas e a obra da piedade? E o amor? Porque é fácil você olhar para alguém e dizer: eu não me visto como ela. Mas você tem coragem de amar, de abraçar, de visitar? Que é fácil você disciplinar o outro, mas maior do que a disciplina é o que? O que Jesus disse para a igreja de Éfeso: aconselho-te que volte, ou que torne ao primeiro amor. Você tem doutrina, você tem disciplina, mas falta amor. E é o que mais falta no nosso meio hoje, né? Amor. Amor. Verdade. Amor. Falta muito. Amor. O Senhor é fiel. O que eu vou falar aqui, alguém vai dizer: é desabafo. Não é desabafo, de maneira nenhuma. Até porque eu não congrego aqui, então eu posso falar. Eu, pastor Marcos, só conversa quando ele me convida. Nem vai, amém. Não conheço a vida de ninguém. O que eu vou falar aqui é de mim, o que eu vivi. Eu fiquei internado 6 dias e 20 dias na cama. Tem gente da minha própria família que não foi me visitar até hoje. E sabia que eu fiquei internado, sabia que eu não estava andando. Tem gente da igreja, né? Que não foi também não. Jesus. Aí quando encontra na rua: ô Barão, eu estava orando por você, sei. Não teve coragem de me visitar, estava orando por mim. Pastor Marcos, eu sei que estava orando por mim, pastor Samuel, porque ele até me ligou. Alguns irmãos que eu estou pedindo para a igreja orar por você. Você é amigo. Mas o que eu estou dizendo aqui é: o que falta é amor, irmão. Amor. Porque o evangelho que está sendo pregado aí não é o evangelho da palavra de Deus, não é o evangelho bíblico. Quando você encontra alguém com fome e alguém te pede um pão, você vai orar por ele ou vai dar um pão para ele, irmão? É mais fácil orar, né? Quando alguém está doente, o que é mais fácil? Você orar por ele ou ir na farmácia e comprar um remédio que ele precisa, se a oração não resolveu? Não que a oração não resolva, mas tem coisa que Deus permite, ou não é?
A pastora Simone foi no monte e voltou de lá curada. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Mas e aqueles que não receberam a cura? Ah, irmão, não recebeu porque não queria de maneira nenhuma. Se fosse assim, Paulo não falava para Timóteo cuidar das suas enfermidades através da medicina. O que eu quero dizer é o seguinte, irmãos, que nós temos que amar não só de boca. É o que Jesus está dizendo para a igreja de Éfeso. Amor não é dizer eu te amo. Amor é atitude. Verdade. É ou não é? Sim. Daqui é minha esposa, pastor. Eu falo princesa, falei aqui que ela é meu efeito especial, mas pergunta para ela no particular depois se eu amo ela só de palavras. Vocês estão entendendo o que Deus está falando? Nós temos que amar através das nossas atitudes. Com certeza. Aconselho que volte ao primeiro amor. Vamos lá, segunda igreja. Igreja de Esmina. Se a gente fazer uma comparação entre a segunda igreja, a igreja de Esmina, com a última igreja, que é a igreja de Laodiceia, existe um paradoxo aqui. Quer ver? A última igreja, Laodiceia. Sabe o que essa igreja dizia para Jesus? Rica sou e de nada tenho falta. Jesus disse: vocês são miseráveis, desgraçados, cegos e nu. Foi Jesus que disse isso para a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia dizia: nós somos ricos e de nada temos falta. Jesus diz: vocês estão dizendo que são ricos e que não tem falta de nada, vocês são desgraçados, miseráveis, cegos e nu. A igreja de Esmina dizia: nós somos pobres. Aí Jesus diz: vocês dizem que são pobres, porém eu vos digo, vocês são ricos. Porque para Jesus uma igreja rica não é uma igreja que tem muitos membros, irmão. Para Jesus uma igreja rica não é aquela que tem um lustre de 50 mil reais atrás do púlpito, com cadeiras caríssimas. E eu já preguei em algumas igrejas assim, que uma cadeira que estava no púlpito dava para comprar quase o terreno da igreja. Só faltou bordar ouro lá. Sem contar aquelas igrejas que tem o trono do rei Momo, né? Chega aí em algumas igrejas que os camaradas mandam fazer uma cadeira vermelha para o pastor, parece Papai Noel, bordada de dourado. Aí você chega lá, você não sabe se é pastor, se é Papai Noel, se é o rei Momo, se é o Satanás. É a cadeira de Moisés que Jesus repreendeu os fariseus, sabia? Jesus falou isso: vocês querem se assentar na cadeira de Moisés. Para quem não sabe o que Jesus disse nos evangelhos acerca da cadeira de Moisés, era uma cadeira que só o sumo sacerdote podia sentar. Era a última bolacha do pacote. Só podia sentar lá quem era o bonzão, o santão. E tem muita igreja assim, uma igreja rica para Jesus não é a igreja que tem o trono do Papa lá para ele sentar, não. A igreja rica é aquela que reconhece os seus pecados e a misericórdia, a graça, o sangue de Jesus que foi derramado. Jesus olhou para a igreja de Esmina e disse: vocês pensam que são pobres, mas são ricos. Glória a Deus. Boa essa palavra. Quer um exemplo? Eu vou falar. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Olha a diferença de uma para outra. A igreja de Laodiceia, Jesus disse: eis que estou à porta e bato. E a gente prega, não vou dizer que está errado, mas vamos usar aqui, isso é uma linguagem espiritual. Muitas das vezes alguém vai pregar esse texto e vai dizer: não, Jesus está na porta do coração, batendo, querendo entrar. Porque Jesus disse para a igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato, e quem abrir a porta eu entrarei e cearei contigo. Então, não, Jesus não está falando isso no literal, não. Jesus está dizendo o seguinte: vocês se acham tão rico, tão bom, tão santo, que vocês me colocaram para fora da igreja, vocês fecharam a porta na minha face, mas eu sou misericordioso, eu ainda amo vocês. Se vocês se arrependerem, se vocês comprarem colírio para voltar a ver, porque vocês estão cegos, se vocês comprarem vestimenta para cobrir a vossa nudez, porque vocês andam de roupa chique, vocês andam de linho fino, mas se vocês comprarem ouro provado no fogo, quer dizer, se arrependerem, eis que estou à porta da igreja batendo. Se vocês abrirem a porta, eu entrarei, cearei contigo e tu comigo.
aqui. Doa quem doer. Tem muitas igrejas que Jesus foi colocado para fora, irmão. Meu Deus. Desse jeito, Deus. O culto é lindo, o templo é maravilhoso, a estrutura é terrível. Você entra lá e é multidão de gente, irmão. Parece aquele templo de Salomão que, as pessoas têm que pagar para entrar, para admirar o templo. Lá em São Paulo tem, pode mandar isso para a internet, não tem problema. O templo de Salomão. Aí quem vai lá para conhecer tem que pagar R$70 para entrar, para poder tirar foto lá dentro. E a porra, ai, que coisa mais linda. E Jesus está olhando e dizendo: vocês acham que isso aí é uma igreja rica? Isso aí é uma igreja desgraçada, miserável, cego e nu, porque eu fui colocado lá de fora. Vocês estão admirando o templo, estão admirando a estrutura do templo, e isso não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. O único que deve ser glorificado é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus. Não se iluda, irmão. Tem gente me assistindo pelas redes sociais, pastor Simão. Tem gente se iludindo, dizendo: eu não vou congregar naquela igrejinha pequena, não. Olha as cadeiras daquele lugar, olha a estrutura. Eu vou procurar um ministério que tenha suporte, irmão. Quem suporta a igreja não é o templo. Quem suporta a igreja não é o nome da igreja. Quem suporta a igreja não é as cadeiras chiques que ela tem. Quem suporta a igreja é Jesus. É Ele que sustenta a igreja pela destra da sua mão. Ele é o suporte que nós precisamos. Eita, Esse dia eu fui aleluia. no podcast, o pastor assistiu, não sei se ele assistiu inteiro, e o irmão que estava dirigindo o podcast, ele me fez uma pergunta. Pois vocês podem assistir, está lá no meu canal no YouTube. Por que o irmão não procura um ministério tradicional para congregar? Em outras palavras, por que você não procura um ministério de nome no Brasil? Uma igreja que tenha, mais de 100 anos, uma igreja que todo mundo sabe que igreja que é. Eu disse para ele: para quê? Para eles me expulsarem de lá, por não entenderem o que Deus me chamou para pregar, para fazer? Para mim, para um lugar que eu tenho que pregar o que o pastor cochicha no meu ouvido? E quantas vezes já fui em algumas igrejas no Brasil, que quando eu subi no ponto, o pastor falou: pega leve, senão você não volta. Meu Esse irmão Deus. aqui é um pouquinho dodói, prega assim, vai devagar, irmão. Em outras palavras, prega o que nós quer ouvir, não prega o que Jesus quer falar. Mas quando você tem compromisso com Deus, você entende que rico diante de Deus é aquele que faz a sua vontade. Aleluia. Aleluia. Verdade. Quantas vezes eu já tive que voltar a pé de culto, o pastor não me deu nem o passe de ônibus. Falei para minha esposa isso já. Verdade. Pensa que é brincadeira? Não. Glória! Um dia eu fui pregar numa cidade aqui de São Paulo, que eu não vou lembrar agora o nome, não vou, nem que eu lembrasse, não vou falar, porque a igreja é bem grande lá. E a primeira coisa que o pastor falou para mim quando eu cheguei na cidade, na rodoviária, é para orar por ele, que Deus tinha dado uma revelação terrível para ele. Eu falei: pastor, qual é a revelação? Ele disse: Deus me revelou que vai recolher minha esposa. Eu falei: meu Deus, misericórdia. Eu era jovem ainda, eu fiquei mais temeroso, né? Ô, pastor, misericórdia. É mesmo, pastor? Deus falou para mim que vai levar ela porque eu tenho que casar com a líder de jovem. Uai. Aí ele falou isso e o Espírito Santo desceu. Eu falei: é hoje, Jesus. Eita. Manda agora ou manda mais tarde? E o Espírito Santo falou para mim: manda agora. Eu já olhei para ele na rodoviária e falei: se eu quiser que eu volto, eu já estou voltando. O mesmo ônibus que eu desci, eu já pego de volta. Então por quê? Deus está mandando o senhor criar vergonha na sua cara. Seu ser vergonha. Você está de olho na vida de Jó. E se o senhor continuar com essas ideias, é o senhor que vai descer e a tua mulher que vai casar com outro. Seu miserável. Meu Deus. É? Meu Deus. É, Jesus. Aí eu olhei para mim e falei assim: ó, você está falando coisa aí
que não tem nada a ver não, rapaz. E vai pregar hoje, prega devagar, hein? A igreja é grande. Eu falei, pode deixar. Pode deixar. Preguei 10 minutos. Tomou o microfone da minha mão. Fui dormir na rodoviária. É, Jesus, dessa maneira. Mas fui feliz. Glória a Deus. Porque eu voltei para casa com a consciência tranquila que o que o Espírito Santo mandou eu falar. Aleluia. Aleluia. Igreja de Ermina, você pensa que é pobre. Mas você é rico. A nossa maior riqueza é ter certeza que quando nós dobramos o nosso joelho, as nossas orações estão sendo ouvidas pelo Senhor. A nossa maior riqueza é entender que quando você louva, por mais simples que seja, aos teus olhos o teu louvor, Deus está recebendo no céu. Glória a Deus. Riqueza para mim é ter certeza que se a trompeta tocar e o Senhor vier buscar a igreja, eu faço parte do salvo. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Riqueza para mim e para Deus é a gente entender que o nosso nome está escrito no livro da vida. Oh, Glória a aleluia. Deus. Seja grato por isso. Aleluia, Senhor. Aí vem a terceira igreja, são 7. Meu Deus. A igreja de Pérgamo, o pastor leu aqui. Conheça as tuas obras. E você tolera aqueles que seguem a doutrina de Balaão, a doutrina dos nicolaítas. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês estão igual o Balaque, que se vendeu para Balaão. Doutrina de Balaão, aqui, para você entender o que Jesus está dizendo para João escrever para a igreja de Pérgamo, significa que eles recebiam presente em troca de profecia. Nossa, meu Deus. Gente que se vende. E está cheio de gente assim no meio do evangelho. Gente que só vai na casa do rico, só profetiza para o rico. Por quê? Porque a esperança dele em profetizar para o rico é receber alguma coisa em troca. Você não vê ele na favela pregando, você não vê ele na piqueira pregando, você não vê ele na casa do pobre pregando, mas vive visitando empresa, vive visitando empresário, vive atrás de político, vive atrás de quem tem dinheiro e diz que é profeta. Não, não é profeta, é seguidor de Balaão que se vende pelo prêmio. Meu Deus. Tem pastor assim, irmão. Toda cidade tem. Não é só lá em Londrina, não. Porque aqui em Biporã deve ter também. Camarada que só vive atrás de dono de mercado, dono de indústria, dono de posto de gasolina, dono de... Aquele irmão aposentado de idade que congrega na igreja dele nunca foi visitar aquele irmão. A viúva passa longe. O órfão nem sabe quem é. O pobre também. É só Pai do Senhor na porta. E olha lá. E o detalhe, quando o rico peca, ninguém fica sabendo. Mas quando o pobre peca, leva lá na frente, no dia da ceia, para dizer: o irmão pecou, vamos orar por ele. Bando de fariseu hipócrita. Eita glória. Seguidores de Balaão. Seguidores da doutrina de Nicolaíta. Pastores falsos. Jeová vai pegar. Aleluia. Só lembra das ovelhas quando chega o inverno para arrancar a lã e se alimentar da gordura dela. Mas no verão passa longe. Eita Deus. Eita, Jesus. Oh, Eu glória. não estava escalado para esse culto. Já que Jeová me escalou, toma. São seguidores de Balaão, irmão, que tenta comprar os profetas com ouro. E tem um monte de profeta bobo se vendendo. Camarada que só vai para esses lugares por causa de proposta. Eu conheço um monte de pregador que sai do ministério que está abençoado, com um pastor honesto, homem que deu para congregar nessas igrejas de Balaão, porque foi oferecido um cargo, uma oportunidade, uma liderança.
Graças a Deus que eu não me iludo com isso aí, irmão. Daqui a minha esposa me conheceu congregado numa igreja grande, sim ou não? Sim. Grande de todos os níveis. Pergunta para ela onde eu sentava. Era uma briga. Eles queriam que eu sentasse no meio da corda, das cobras, das caninas. Não, eu sentava no último banco lá. Quando não era no último, era no penúltimo. Verdade. Aí mandava o obreiro dizer: tem que sentar aqui com nós aqui. Eu não, primeiro de ser picado. Gente que nunca foi me visitar. Gente que nunca me mandou uma mensagem perguntando se eu estava. Você acha que eu vou sentar no meio? Gente que nunca se preocupou com a minha vida. Gente, Então valoriza quem faz isso, irmão. Dê valor. Você vai ficar alimentando cobras. Você vai ficar alimentando mercenário. Gente que nunca acordou na madrugada para orar pela sua vida. Gente que nunca subiu um monte para orar por você. Deus. Gente que nunca te deu um abraço. Vai congregar com Balaão, com os Nicolaitas. E Jesus falou para a igreja de perto: ó, vocês rejeitam isso aí. Que é um trono de Satanás aí no meio de vocês. É por isso que eu falo, não é porque pastor, o senhor está sendo muito duro. Não é porque eu sou duro, é a Bíblia que está dizendo isso. É por isso que no dia do juízo, meus irmãos, vai haver espanto. Tem muita gente que acha que vai e não vai. E tem gente que acha que não vai e vai estar lá. Porque Deus sonda a nossa mente, o nosso coração. Meu Deus. Esses dias me perguntaram lá, pastor, se eu assistiu o podcast, por que eu não volto a pregar o evangelho? Minha esposa estava chorando lá dentro do estúdio. Sabe qual foi a minha resposta para aquele rapaz? Aquele homem de Deus. Sabe qual foi a resposta que eu dei? Porque eu não quero sair debaixo dos cuidados de Deus. Porque quem cobra não está debaixo dos cuidados de Deus, está debaixo da sua capacidade, da sua habilidade, dos seus currículos. E o dia que o pastor Emerson está aqui cobrar, é porque ele deixou de estar debaixo da mão de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, dos cuidados de Deus. É porque ele deixou de confiar que Deus é provedor e passou a acreditar que o provedor dele é o seu próprio currículo, sua própria habilidade. Não foi isso que eu respondi? Porque a melhor coisa que pode suceder ao homem de Deus é confiar que Deus é provedor de todas as coisas. Pastor, então eu não preciso trabalhar? Não é isso que eu estou dizendo. Estou falando que quem decidiu trabalhar para Deus tem que crer que Ele é provedor. O dia que eu deixei tudo para servir a Ele, Ele disse: confie em mim. Faz 22 anos, nunca Ele me deixou faltar nada, pastor. Nada, cara. Está faltando alguma coisa lá? Porque Deus cuida. Vamos lá, quarta igreja de Tiatira. Jesus falou: eu te dou um conselho. Vocês estão tolerando uma falsa profetisa, e ela é chamada de Jezabel. É o mesmo termo, que vocês toleram o espírito de Jezabel. Eu já vi muito pregador pegar isso aqui como doutrina, né, de questão de uso e costume. Não tem nada a ver com isso. Quando Jesus fala à igreja de Tiatira que ali existia uma mulher, uma profetisa com o espírito de Jezabel, ele não está falando de vestimenta. Ele está falando das atitudes que Jezabel tinha concernente aos profetas que viveram nos seus dias. O que Jezabel fez com os profetas que existiam em Israel quando ela se casou com Acabe? Ela seduziu os profetas, oferecendo a eles banquetes,
para que eles adorassem a outros deuses. O espírito de Jezabel, que anda em muitas igrejas por aí, é aquele espírito de sedução, que tenta seduzir o homem de Deus a não pegar o evangelho genuíno. Meu Deus. O espírito de Jezabel é o espírito da libertinagem, do liberalismo, tudo pode. Meu Deus. Não é assim? Pode tudo. Não tem nada a ver. E tudo pode por um banquete. Tudo pode. Está liberado. Aí Jesus chegou na igreja de Tiatira e falou: ó, vocês acham que vocês vão me encontrar tolerando o espírito de Jezabel? Quando eu conhecia a Patrícia, ela ficava assustada comigo. Porque eu falei para ela: nós temos que ter misericórdia, compaixão da igreja, dos nossos irmãos. Temos que ter mesmo. Mas eu falei para ela: tem uma classe de pessoas dentro da igreja que eu não tenho dó, que eu não tenho compaixão. São aqueles que usam de engano através da palavra para seduzir os crentes a pecarem. Quando eu vejo esses pregadores pregando heresia, mentindo para o povo em troca de dinheiro, de fama, em troca de libertinagem, de prostituição, eu não tenho pena dessa raça, não. Nem Jesus teve, quanto mais eu, Eita glória. que sou pecador. Jesus está exortando a igreja de Tiatira: não caia na sedução do mundo. Lembra do que João disse na sua epístola? Filhinhos, não ameis o mundo, capítulo 2, verso 15 da sua primeira epístola. Nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Vamos lá, quarta igreja, né? Eu estou na terceira, quarta, quinta, né? Quinta igreja. Falei de Éfeso, de Esmina, Pérgamo, agora a igreja de Sardes. É interessante que Jesus vai falar para ela: você tem nome que vive, mas está morto. Pastor, o que se enquadra nesse requisito? Vamos lá. Tem nome que vive, mas está? Tem um monte de gente renomada assim, não? Vou explicar isso aqui para você de uma forma espiritual, você vai entender. Se eu nunca falei aqui, se eu já falei, você vai lembrar. Se não falei, o pastor vai entender. Você já olhou para o céu quando o céu está muito estrelado? Quem já viu aquela estrela caindo, né? Os antigos chamam de estrela... Não vou falar o nome aqui, né? Isso aqui é uma enrolação. Quem já viu aquela estrela que passa caindo? Aquela tocha de fogo. Se você for depois pesquisar, você vai ver que a ciência explica isso. Que algumas dessas estrelas que a gente vê passando, caindo, na verdade elas não caem 20, 30 mil anos atrás. Como o universo é infinito, né? Vamos dizer assim, a gente não consegue encontrar o fim do universo. A ciência diz isso. Dependendo da posição que ele está, a milhões e milhões de distância da Terra, o que você está vendo, na verdade, é o reflexo de uma estrela que já caiu há 10 mil anos atrás. Ela caiu, mas você está vendo o brilho que está passando depois de 10 mil anos que ela caiu. Está entendendo aqui? O que tem de gente cantando, pregando, irmão? O que você está vendo é um reflexo de quando ele estava de pé, mas já caiu faz tempo. Deu para entender? Tem nome que vive, é admirado, aplaudido, mas está morto. Está morto. Pastor, qual é a
Vamos lá, primeira. Eu não sou coveiro e nem sou agente funerário, mas eu vou explicar isso aqui. Primeira característica, sogra, de um defunto não é o mau cheiro, não é a decomposição. Eu perguntei isso para quem trabalhava no ML, e ele me falou, um rapaz trabalhava, disse, ó, a primeira característica do defunto, passou meia hora depois que morreu, começa a inchar. E vai inchando até explodir. É a mesma coisa que acontece com as estrelas. Aí eu entendi a revelação de Deus, porque a ciência diz que quando uma estrela sai da posição que ela está, ela sai da posição que ela deveria permanecer, ela começa a vagar pelo universo, aí ela começa a roubar o brilho das estrelas menores, vai inchando até explodir. É igual ao defunto, irmão. Por que tem que enterrar rápido? Começa a inchar, e se não enterrar logo, estoura, explode. O que tem de gente inchada aí, irmão? Meu Deus. Só ele prega, só ele canta, só ele tem os dons, só ele é crente, só ele é santa, só ele se veste como homem de Deus, como mulher de Deus. É gente inchada, irmão. E vai inchando, e daqui a pouco explode, irmão. Aí você vai procurar, cadê fulano? Cadê fulano? Ninguém sabe mais onde está. Explodiu. Porque antes de explodir, incha. E o inchaço, ele vem com a soberba, com a altivez. Aí olha o que Jesus está dizendo para a igreja. Ele sabe, vocês têm nome que vive, mas está morto. Poderia falar aqui várias características do defunto. Quer ver? Outra característica do defunto. Você já viu o defunto enxergar? Porque o morto, depois de morto, perde a visão. Precisa falar mais? O morto, você já viu? Você já falou mal do morto? Do lado do caixão ele levantou e ficou bravo com você? Nossa, meu Deus. Morto não escuta mais ninguém, irmão. Você quer ver um crente morto na igreja, o pastor vai dar um conselho, não quer ouvir. O pastor vai correr, não quer ouvir. Entendeu? O irmão vai falar, não quer ouvir. Empina a carroça, vira um bode. É morto! Porque o morto, além de não enxergar, ele não escuta. E aí vai, né? Poderia falar aqui. O morto, ele entra depois de 2 dias em estado de decomposição. Pode ser a pessoa mais linda. Vai lá, desenterra o defunto depois de 2 dias. Por quê? Está morto. Mas graças a Deus que nós estamos vivos agora. Glória a Deus. Exaltando o Deus vivo nessa noite. Eita Deus. Aleluia. É por isso que nós estamos aqui. Alguém pode dizer assim, vocês adoram Cristo morto? Não, eu adoro Cristo que morreu, mas está vivo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que nós estamos aqui. Glória a Deus. Deus vivo. E quem está vivo não enche, irmão. Entendeu? Pegou não? Aleluia. Só o morto incha. Vivo não. Oh, glória! O verdadeiro cristão vivo nunca vai andar inchado por aí, irmão. Porque ele sabe que tudo é para glória, graça e louvor do nome do Senhor. Aleluia. E tudo pela misericórdia. Igreja de Filadélfia, estou encerrando. Não dá para pregar sobre todos, tem que ser apaixonante. 3 horas. Estou aqui encerrando. Igreja de Filadélfia. Aí alguns estudiosos acreditam que a igreja de Filadélfia é a igreja do arrebatamento, pelas suas características. Ele começa falando da igreja de Filadélfia, escreve isso, diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e quando fecha ninguém abre. E eis que diante de ti coloquei uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, porque mesmo tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome.
Foi para essa igreja que Jesus prometeu livrar da hora da tribulação. Foi para essa igreja que Jesus deu um conselho dizendo: guarda o que tens, para que ninguém roube. Em algumas traduções diz: tome a tua coroa. Dá uma olhada para alguém que está do lado e diz assim: olha, mesmo tendo pouca força, Mesmo dando pouca força. Jesus nunca disse que você seria tão forte assim como você pensava. Aleluia. Mesmo tendo pouca força, sabe o que Jesus está dizendo? Você é fraquinho mesmo. É por isso que eu te chamei. Porque mesmo tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Aleluia. E por causa de guardar a palavra e não negar o meu nome, colocarei diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém poderá fechar. Aí Jesus fala: olha, eu os guardarei da hora da tribulação. Mas o interessante, né, na igreja de Filadélfia, que é chamada a igreja do amor fraternal, é que ele faz uma promessa. E essa promessa que ele faz é uma promessa interessante. Ele diz assim: olha, ao que vencer, farei com que se torne, ou que se faça coluna do templo de meu Pai. O sentido aqui de coluna é inabalável. O sentido de que, ainda que venham as lutas, as tribulações, você vai permanecer de pé. E é por isso que ele diz assim: guarda o que tens, para que ninguém roube ou tome a tua coroa. Aí alguém vai dizer assim: eu tenho que guardar minha coroa. Eu tenho que guardar minha coroa, porque senão o diabo vai roubar minha coroa. Diga para alguém que está do lado: não é para o diabo que Jesus está dizendo isso. Não é pro diabo que Jesus está dizendo isso. Como assim, pastor? Eu vou explicar. A gente prega e às vezes não entende. Quando Jesus disse guarda, pastor, a tua coroa, ele não está falando que o diabo vai tomar ou roubar a coroa de alguém, porque coroa na Bíblia é símbolo de honra, e honra é algo que o diabo nunca teve e nunca vai ter. Ele está falando de quem senta do teu lado, de quem frequenta a tua casa, de quem trabalha com você na mesma empresa, de quem está no mesmo. Ele está dizendo: guarda a tua coroa, para que ninguém tome. Você tem que vigiar com quem você anda. É com quem você se assenta à mesa. Porque quem está de olho na tua coroa não é o diabo. O diabo não sabe, ele sabe, melhor dizendo, que não pode tomar a tua coroa. Ele não pode tomar, porque coroa é honra. E é algo que ele não vai receber e nunca recebeu. Jesus está falando do invejoso, cuidado. Porque tem gente que até, eu falava para minha esposa essa semana, tem gente que até quer te ver bem, mas não quer te ver melhor. Agora coloca a mão no ombro de quem está do teu lado, me ajuda, eu estou terminando, diga assim: ninguém vai roubar a tua coroa. Ninguém vai roubar a tua Porque a coroa. tua coroa foi fabricada no tamanho da tua cabeça. Então fala para quem está do teu lado: nem um cabeçudo invejoso, caluniador, nem um cabeçudo fofoqueiro vai tomar aquilo que é teu. A coroa tu só sabe, só cabe na tua cabeça, irmão. Aleluia. Glória a Deus. A coroa que o próprio Senhor prometeu era fabricada do tamanho da tua cabeça, irmão. Mas tem um monte de cabeçudo aí que acha que roubar, mas nada. Eu aprendi uma coisa dentro das Escrituras que eu carrego para sempre para mim. E eu quero ensinar vocês. Dentro das Escrituras, você só perde aquilo que não é teu. Meu Deus. Se alguma coisa foi embora, saiu do teu controle, você vai tomar, porque não era para ser sua. Vai ficar se lamentando até quando? Você só perde aquilo que não é teu. Aquele carro não era para ser, aquela casa não era para ser. Aquele namoro não era para ser, não era para ser, irmão. Eita Deus. Se foi, porque não era para ser seu. Você não perde o tudo, que é Jesus. teu, irmão. A gente só perde o que não é nosso. É, Senhor. É por isso que eu durmo, ronco e babo ainda. Tranquilo. Misericórdia. Porque eu sei que o que Deus tem para a minha vida, ninguém tira. Diga para alguém que está falando: você vai chegar em casa hoje, você vai ouvir, roncar e babar. Porque o que Deus tem para a sua vida, ninguém vai roubar. Oh, aleluia. Eita Deus. Irmão, o diabo roubou
diabo roubou. Não, roubou não. Não era seu. Deus tem o melhor, irmão. Glória a Deus. O que Deus te dá é permanente. É, Deus. Aí alguém deve estar pensando, mas pastor, os filhos de Jó morreram. Quem te disse isso? O diabo matou os filhos de Jó, matou quem disse? Ué, pastor, está na Bíblia. Você esqueceu que a eternidade é para sempre? Eita Deus. Quem disse para você? Ele morreu aqui na terra, um dia Jó, agora já se encontrou. Ele teve mais 10 depois daqueles 10 que foi. Ele tinha 20 na eternidade, irmão. Glória a Deus. A vida, filho, família é para sempre. Se estiver com você na eternidade, será para sempre. Deu para entender ou não? A Bíblia diz que naquele dia nós vamos se sentar com Abraão, Isaac e Jacó. Como você vai saber que Abraão, Isaac e Jacó, você nunca viu eles? Meu Deus. Hã? Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que lá no céu, aqueles que estiverem conosco, a nossa memória não será tirada. Você não vai se lembrar daqueles que não estiverem lá, senão deixa de ser céu. Por isso que nós temos essa esperança de um dia encontrar os nossos entes queridos onde? Na eternidade. Alguém que você amava de uma família que partiu, se você for para o céu, um dia você vai encontrar com ele lá. Glória a Deus. Aleluia. Como é que você vai saber quem é Pedro lá? Porque Jesus vai falar, esse aqui era o Pedro, ó. Aquele que arrancou a orelha do palco lá. Ainda bem que ele se converteu. Porque na verdade ele deu a espadada para arrancar a cabeça, mas estava escuro, ele errou e cortou a orelha. Não pense você que ele deu na orelha, porque não tinha lâmpada no Getsemane, irmão. Ele deu no pescoço, mas o camarada era soldado, esquivada, pegou na orelha. E Jesus vai falar, mas ó, aqui é o Pedro que se converteu, ó. Esse aqui é o Bartolomeu que se converteu. Esse aqui é o Paulo que perseguia agora. Guarda teu coroa. E eu encerro. Igreja de Laodiceia. Sabe que Jesus falou para compra colírio? Porque a cidade de Laodiceia era a cidade da Ásia Menor, que fabricava o melhor colírio para os olhos. Sabe que Jesus disse, compra roupa para que cubra a tua nudez? Porque lá se fabricava um linho puro. Compre ouro provado no fogo, porque lá se fazia a purificação do ouro físico, do mineral. Sabe o que Jesus disse para a igreja de Laodiceia, a última igreja? Vocês não são frio e nem quentes, são mornos, porque lá existia rios de águas termais. As montanhas que cercavam aquilo que nós chamamos, né, aqui, como é que fala? Não quero usar a palavra errada. Saneamento básico. Esses canos que passam debaixo da terra, como é que chama isso aí? É o nome correto. Mas é a parte que traz água para dentro das casas. Na igreja de Laodiceia, as águas vinham das montanhas, de águas quentes. Então, quando chegava na torneira da casa daqueles que moravam em Laodiceia, ela não chegava fria e nem quente. Como ela descia o encanamento pelas montanhas, chegava morna a água na torneira. E quando os irmãos de Laodiceia bebiam aquela água, dava o quê? Náusea, vômito, diarreia. Aí Jesus, quando vai tratar com eles, fala assim, olha, vocês não são frios e não são quentes, vocês são mornos. E assim como vocês bebem água morna e sentem vontade de vomitar, assim também eu farei com vocês, por vocês não serem quentes e nem frios, serem mornos, vomitar-te-ei da minha boca. Glória a Deus. Aleluia, Deus. É isso que Jesus está dizendo. Assim como a água que vocês bebem causam náusea em vocês, a espiritualidade de vocês causa náusea em mim. Vocês não oram, vocês não jejuam, vocês não lêem a palavra, vocês não temem, vocês só estão atrás de olhar para o tempo. Que coisa linda, somos ricos, olha, a gente se veste bem, a gente come bem, a gente mora bem. E aonde está Deus nisso? Deus. É isso que Jesus está tratando com Laodiceia. Porque melhor é ser frio do que ser morno.
Porque o frio é o quente que esfriou. Deu para entender ou não? O frio é o quente que esfriou. E o quente era o frio que esquentou. Mas eles não eram o quente que esfriou e nem o frio que esquentou. Eles estavam em cima do muro. Eram mornos. Está entendendo? Aí Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Fica para alguém que está falando: qual é a área da nossa vida que Jesus está batendo na porta? Ou será que Jesus entrou em todas as áreas da nossa vida? Ou existe alguma área da nossa vida que a gente fechou a porta para ele não entrar? Não, Jesus, aqui o Senhor não precisa entrar. Aqui o Senhor não precisa tratar. Aqui o Senhor não precisa falar nada. Mas Jesus atende: eu estou batendo na porta. Meu Deus. Porque o diabo não bate na porta, ele é mal educado, ele fica o pé e entra. Ele é ladrão, não é? Invasor. Eu até desconfio que o diabo é que criou o pessoal do PT no Brasil. Quem gosta de invadir terra é o Satanás. Jesus que disse: se ele vê uma casa vazia, ele pica o pé e entra. Hã? Tem gente que fala: o pastor só vai ser preso. E ainda traz mais para morar junto. Que vá, irmão. Morro pregando o evangelho. Glória a Deus. Quem gosta de invadir o que é dos outros é o capeta, irmão. Não, não é? Estou à porta e bato. Se abrires a porta, eu entrarei e serei contigo e tu comigo. Fica de pé no nome de Jesus. Glória a Deus. Tem gente que está pensando: se eu soubesse que essa é assim, eu não tinha medo. Deus fala conosco dessa forma para a gente ser mais crente. Não estou falando aqui para a igreja, estou falando para nós. Eu estou me incluindo nisso. Nós precisamos valorizar mais o evangelho, dar o valor que o nosso Senhor merece, prestar nosso culto com mais fervor, com mais intensidade, com mais amor, assim. Ter prazer de estar na presença de Deus. Hoje meu carro quebrou, foi para a oficina, a gente levou, está aqui a minha esposa que testemunha. Foi dando 5h30, comecei a ligar para o dono da oficina: eu preciso do carro, preciso pregar. Quando eu fui aí, eu já falei contigo: eu preciso do carro para fazer a obra hoje à noite, eu quero ir para a igreja. Quando foi? 6 horas da tarde, ele falou: pode me buscar, que eu perturbo mesmo, irmão. Quando eu fui lá, eu falei: ó, se você falar que não vai arrumar hoje, eu vou atrás de outro, porque eu preciso pregar o evangelho. E se não ficasse pronta, foi para ela. Nós vem de Uber, nós vem de jumento, nós vem de bicicleta, nós vem de... irmão. Às vezes alguém pode dar risada, mas esses dias eu fui pregar lá em Arapongas. Está aqui a minha esposa que estava comigo. Eu falei para ela: eu já saí de Arapongas, de Rolândia, de bicicleta, com a barra circular para vir pregar em Londrina. Eu já saí de Rolândia para pregar em congresso em Arapongas, com uma igreja de 5.000 pessoas. Se tiver alguém depois assistindo, o povo conhece esse pedaço aí, você sabe que tem gente que lá de Arapongas que vai se lembrar desse episódio. Cheguei num congresso, mais de 2.000 carros na sede, eu vou falar até o nome da igreja aqui, na sede do centenário das Assembleias de Deus. Lá na época era o pastor Valdomiro Crepaldi, para não ter problema. O povo na internet, quem estava nesse culto do centenário vai se lembrar. Quase 5.000 pessoas dentro da igreja. Eu fui lá e coloquei a minha bicicletinha no meio das Hilux, dos carros. Oh, Jesus. Sem vergonha nenhuma, irmão. Acabou o culto, os irmãos não acreditaram quando viu o pregador voltando para a Rolândia de barra circular. Porque quem quer não dá desculpa, irmão. Quem quer cumprir o chamado da vontade de Deus, ele vai, ele dá um jeito. Está aqui a minha esposa, um mês e pouco atrás, nós estávamos indo para Guaraci. Domingo eu vou estar pregando lá em Guaraci de novo, na mesma igreja que eu fui pregar há um mês e pouco atrás. Chegou em Rolândia, nosso carro quebrou. Quebrou ou não quebrou? O que eu fiz?
Pode falar. Fomos de Uber. Fomos de Uber. Chegamos lá 8h20 da noite. Mas preguei, irmão. Não sabia como eu ia voltar. Falei, pastor, agora alguém me leva, se não tiver aí um jeitinho, dá um jeito aí, né? Eu preciso voltar. E voltamos, o irmão trouxe a gente de Guaraci para cá, chegamos em casa 1h da manhã. No outro dia eu fui para Rolândia para buscar o carro que eu deixei na onde? No posto de gasolina. Verdade. Se alguém poderia dizer, vai roubar o carro, falei, irmão, eu preguei, o carro se levar, Deus dá outro, eu estou preocupado com a obra, com o meu chamado, com o meu ministério e cumprir a vontade de Deus. Amém? Coloque a mão no teu coração, eu quero orar por você. Deus quer te usar, irmão. Que toda timidez saia da tua vida. Amém. Que Deus te dê um espírito de ousadia. Pega. Que a chama missionária arda no teu coração. Oh, o desejo de ganhar alma, o desejo de edificar vidas, o desejo de trazer uma mensagem de salvação, de alegria, de ânimo, possa brotar no teu coração e você possa ser um agente de Deus, transformador de vidas, você possa ser um canal, uma ferramenta de Deus para a salvação de jovens, de crianças, de adolescentes, de idosos, de homens e mulheres nessa terra. Que a cidade de Biporã seja impactada pela tua vida, através da mensagem que Deus vai colocar na tua boca. Que você seja o profeta, a profetisa de Deus para essa cidade. Glória a Deus. Pai, eu preguei a tua palavra. Para cada igreja no Apocalipse, o Senhor tinha um conselho, uma palavra, uma exortação. Que o Senhor possa, através dessa mensagem, por mais dura que pareça ser, trazer não só uma reflexão para o nosso coração, mas trazer entendimento que nós precisamos fazer mais, que nós precisamos buscar mais, entregar mais a tua presença, que nós precisamos ajudar mais aqueles que estão dedicados a fazer a sua obra, Pai. Abençoa os teus filhos, Pai. Se alguém entrou enfermo aqui, que todo espírito de enfermidade saia em nome de Jesus de Nazaré. Se alguém entrou triste aqui, que toda tristeza, angústia, desânimo, tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai, toda a opressão saia deste coração e que a alegria do Senhor, que é nossa força, possa entrar nesse coração, Pai. Traz ânimo para o desanimado, fortalece o fraco, levanta o caído, restaura aquele que está ferido, Pai, nesta noite. Pai, a minha oração é que o Senhor possa nos usar, Senhor, nos encher da tua presença. Glorifica o teu nome em nós e através de nós, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus.